Olá, mente iluminada. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Luz da Verdade. Aqui é a Val Ferrares e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre demanda espiritual. Então, para você que não entende o que é isso, que não sabe como que isso pode impactar na sua vida, e principalmente para você que precisa de um direcionamento com relação a isso, esse vídeo é para você. E no final também eu vou trazer um conteúdo extra para quem sabe jogar tarô, que eu vou indicar algumas cartas que indicam demandas espirituais, tá? E como que você pode identificar isso em um jogo de cartas, por exemplo, tá? Então fica de extra aí para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, já que a gente vai estar trazendo algumas aulas, algumas dicas aqui de tarô também, tá? Então vamos lá. Primeira parte, né? O que é a demanda espiritual? Bom, às vezes as pessoas me perguntam, né, o que é isso, porque o termo pode ser um pouco. Não pode estar ali no seu dia a dia, certo? Então, a demanda espiritual, ela pode ser entendida como uma magia negativa direcionada para a vida de alguém, com a intenção de destruir, de causar algum tipo de dano, desequilíbrio, enfim, atrapalhar a vida da pessoa no geral. A magia negativa, ela pode, por exemplo, atrapalhar uma área específica da sua vida ou ela começar a gerar vários tipos de caos, né? E muitas pessoas são magiadas, são demandadas, né, por pessoas que às vezes nem têm uma motivação muito forte para isso, né? Porque é justamente a parte questionável aí desse tipo de trabalho. Então, alguns sintomas que você pode perceber, eu vou falar aqui nesse vídeo também, mas uma coisa que eu ouço muitas pessoas dizerem é: ai, por que eu fui demandada, por que eu fui demandado, sendo que eu sou uma pessoa que fico na minha, eu não atrapalho a vida de ninguém, eu só tô vivendo a minha vida, etc e tal. Olha, infelizmente os motivos, eles são muitas vezes superficiais e rasos mesmo, tá? Por motivos assim de inveja, de que você tem alguma coisa que a pessoa não tem, né? Às vezes você tem um relacionamento que a pessoa gostaria de ter, às vezes você está no emprego que a pessoa gostaria de ter, às vezes você tem a vida que a pessoa gostaria de ter. Mesmo que a sua vida não seja uma vida de grandes luxos e muitos recursos, né? Mesmo que você tenha uma vida simples, ainda assim essa sua vida simples é passível de ser invejada por algumas pessoas, o que é muito triste, tá? E algumas vezes também as demandas, elas são uma retaliação. Então, por algum motivo, alguma coisa que você tenha causado ali para a pessoa e ela tá te retaliando, ela tá se vingando de você. Um exemplo clássico que a gente vê muito nos atendimentos, por exemplo, é demanda originada a partir de um triângulo amoroso. Então, por exemplo, você se envolve com uma pessoa casada, aí a outra parte te demanda, ou você, uma pessoa termina, né, um relacionamento e começa um novo relacionamento, a pessoa que ficou atrás, ela não, né, não ficou feliz, não aceitou o término, ela vai lá e demanda você, que não tem nada a ver com a história, né, que está chegando agora na vida da pessoa, e nem sempre tem ali uma situação de traição no meio, né, então assim, são várias as motivações, e eu não quero nem entrar muito nesse detalhe aqui no vídeo, mas eu queria que você entendesse um pouquinho sobre como que você pode identificar que tipo de coisa que pode te levantar um alerta de que você pode estar sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Então, por exemplo, eu costumo dizer que o sintoma assim, mais claro é quando a sua vida está andando de uma determinada forma, tá tudo bem, você não fez nenhum movimento brusco, você não fez nenhuma mudança assim, repentina, e aí, do nada, as coisas começam a desandar. Então, você começa a ter vários prejuízos, várias perdas, planos, projetos que você tinham começam a dar errado, brigas, você começa a brigar, você se estressa, seu humor muda. Então, fique atento, fique atenta que pode ter alguma coisa aí, tá? Mas vamos ser um pouco mais específica. Por exemplo, na sua casa, se tá tudo bem na sua casa e aí de repente começam a ter vários tipos de manutenções. Então,
vamos pôr que o seu telhado começa a dar goteira, os seus eletrodomésticos começam a queimar, o seu chuveiro queima, seu chuveiro estraga, para de funcionar. Você começa, por exemplo, ter o cabo do telefone estraga, o telefone cai no chão, quebra a tela, você quase sofre acidente ou chega a sofrer algum acidente no trânsito também. Pratos, copos, objetos de vidro começam a quebrar na sua casa e vai acontecendo várias coisinhas assim, sabe? Uma acontece hoje, aí outra amanhã e às vezes mais de uma no mesmo dia, e isso começa a te incomodar, você começa a ver que você sente, né, que tem alguma coisa errada, que tem algo estranho no ar. Então, você pode desconfiar, sim, de algum tipo de demanda, algum tipo de energia, assim, densa no seu campo, tá? Outros sintomas, os seus pets, né? Os nossos pets, eles são muito sensíveis e algumas vezes eles até funcionam como filtro e barreira energética pra gente, principalmente quem tem gatinhos, tá? Os gatos, eles têm muito esse trabalho energético. Então, se o seu animal ele começa a adoecer sem nenhum motivo aparente, né? Ou seja, ele não tem uma doença crônica, ele não tá ali mais velhinho, mais debilitado mesmo, e aí é normal começar a dar, né, uma série de questões ali. Não é esse o seu cenário, né? O seu animal estava saudável, o seu animal está vacinado, tá tudo certo. E aí, de repente, começa a ter vários probleminhas de saúde, vira e mexe está indo no veterinário e fica esse ciclo, desconfie e busque dar até um banho de ervas nesse animalzinho, tá? Para ajudar ele a transmutar essas energias, porque afinal a gente não quer que o animal adoeça por causa disso. Casos mais severos, o animal chega a mesmo morrer por causa dessas coisas, tá? Então isso é muito sério. Então esse é um sintoma também que você já fique atento, já observa antes da coisa pegar ali e ficar uma situação mais séria mesmo. Uma outra coisa, insetos, né? Infestação de insetos. Se na sua casa de repente começa a ter vários insetos assim, a ponto de você pensar numa dedetização, alguma coisa do tipo, e não tem uma razão aparente, né? Ou seja, porque às vezes você vai fazer uma reforma e você faz um furo ali em determinado local e você acerta um formigueiro. E aí, naturalmente, aquelas formigas vão sair dali, enfim, pode ter uma infestação. Ou se não, por exemplo, uma infestação normal, né? Normalmente você vai percebendo os bichinhos chegando, né? Isso vai aumentando gradualmente ali. Nesse caso, eu tô falando de uma coisa mais repentina mesmo, sabe? Uma coisa assim que um dia tá tudo certo, no outro dia tem um monte de barata na sua casa, um monte de formiga, né? E você fica assim, gente, da onde saíram esses bichos? Então, você pode também fazer uma limpeza na sua casa, tá? Se você não sabe como, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre limpeza de casa. Você pode testar ali as dicas que eu dou. Vou deixar aqui linkado nesse vídeo, inclusive, na descrição, se você estiver passando por esse caso. Às vezes, se você fizer uma limpeza na sua casa, né, com as dicas ali que eu dou, pode ser que seja suficiente. Então, assim, são coisas desse tipo. Ou às vezes alguma área da sua vida começa a dar muita dificuldade também, vamos supor, você tá estável ali no seu relacionamento e aí de repente vocês começam a brigar o tempo inteiro, parece que vocês não se entendem mais, fica aquela sensação de que você começa, parece que não tá gostando mais da pessoa, mas isso tudo muito repentino, sendo que a pessoa não te deu um motivo para aquilo ali, não é como se fosse um desgaste ali da relação, é uma coisa estranha, assim, avulsa que vem, né? E mesma coisa para áreas profissionais, área financeira, vamos supor, você é autônomo, trabalha por conta própria, você tem o hábito ali de receber mais ou menos X por mês, é claro que varia, né? Mas aí, de repente, os seus ganhos começam a derrubar e baixo, sem ter assim um movimento do mercado que justifique isso, né? Alguma coisa do tipo. Então, é sempre isso, sabe? Sempre movimentos que são um pouco repentinos, que geram muita trava, muito bloqueio,
coisas que você desconfia, que não eram normais antes, que você não tinha antes e passou a ter. Então sempre observe, né? Observe esse fluir para ver se você sente esses bloqueios, essas travas. Isso normalmente indica algum tipo de demanda, tá? Não é sempre, ok? Não estou generalizando aqui, não. Eu estou trazendo possíveis sintomas para você observar. E aí você vai me perguntar, Val, beleza, eu estou com alguma dessas coisas acontecendo na minha vida. Como que eu confirmo se é ou se não é? Porque é importante confirmar, tá? Não é só vir aqui, ouvir o que eu estou falando e você já cravar isso, não. Isso é preciso ser confirmado. Porque às vezes uma coisa está acontecendo, mas ela tem uma outra razão. Então a gente precisa sempre investigar. Como que você vai investigar? Através de uma leitura de cartas. É um dos meios, né? Mas de repente você faz algum tratamento com alguém, você tem algum acompanhamento energético, tá? E a pessoa ali, com a sua sensibilidade, com a sua experiência, ela vai indicar isso também. Por exemplo, eu já identifiquei demanda espiritual em uma pessoa numa sessão de reiki, tá? Eu já identifiquei isso com reiki. Porque quando você está fazendo reiki, né, pelo menos no meu caso, cada pessoa de um jeito, eu acesso o campo da pessoa e a partir daquilo ali, através da clarividência, eu consigo observar como é que está o campo da pessoa e aí você vai vendo certas coisas, né? E nesse caso em específico, eu percebi essa demanda no campo da pessoa, mas ainda assim eu peguei o tarô e confirmei para eu não passar um diagnóstico desse para a pessoa e deixar a pessoa em pânico, porque muitas vezes, principalmente para você que é leigo, não entende muito desse assunto, você pode entrar em pânico com uma notícia dessa. Então a gente tem que saber também como falar, ter certeza do que a gente está falando e principalmente ter ali pelo menos as diretrizes, né, as orientações do que a pessoa pode fazer, né? Porque o que adianta eu dar uma notícia dessa e não conseguir direcionar a pessoa nem para um magista, né, alguém que consiga ajudar essa pessoa. Então é sempre importante que a gente também, que trabalha com essas coisas, se muna de contatos, né? Se a gente mesmo sabe fazer, que a gente tenha contatos ali para indicar a pessoa. Bom, então é sobre isso essa primeira parte, né? Você precisa sempre confirmar no tarô. A partir da confirmação, ou igual eu falei de outras ferramentas, você precisa de um apoio aí de uma pessoa que entende de magia. Ou senão você pode fazer algumas magias naturais simples, né? Se vocês quiserem, vocês deixam um comentário aqui que eu posso ensinar depois. Para você limpar o seu campo, dependendo da demanda, pode ser o suficiente você fazer algumas práticas ali de limpeza energética, tá? Agora, outros tipos de demanda pode ser que não resolva, simplesmente você limpar a sua energia. Pode ser que você precisa de um movimento magístico de limpeza mais aprofundada, de remoção, né? Enfim. Então, é sobre isso, essa primeira parte, tá? Agora, para quem sabe aí sobre tarô, principalmente para você que está começando, que você tem curiosidade de como que você faz esse tipo de leitura para as pessoas, porque pode ser que alguém chega para você e vai falar, fulano, eu queria saber se tem uma demanda no meu campo, né? Porque eu tô sentindo isso, isso e aquilo, tô achando estranho. E aí você precisa saber identificar isso com as cartas do tarô. Então eu vou, a partir de agora, dar uma mini aula aqui, tá? Para você que é cartomante, para dentro da minha experiência, dentro do que eu aprendi, é claro que não é um conhecimento aqui cravado, tá, gente? Se vocês, inclusive, conhecerem outras combinações, outras cartas, deixa aqui nos comentários, porque é importante que a gente vai trocando essas figurinhas. Então, eu tô transmitindo um pouquinho da minha experiência aqui, tá? Não é uma verdade absoluta. Então tá, vamos lá. Olha, cartas que indicam demanda espiritual. Vamos lá. Isso pode acontecer, gente, aparecer em todo tipo de leitura, tá? Não somente uma leitura direta, do tipo, tem uma demanda no meu campo, não. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma leitura geral para a pessoa, você está lendo a energia dela. E aí você começa a ver essas combinações, essas cartas aqui aparecendo, desconfie, tá? Principalmente se a pessoa estiver te relatando os sintomas que eu falei aqui na primeira parte do vídeo. Então, a primeira coisa
são essas duas cartas, né? O mago e a sacerdotisa. Aqui a gente está falando de personalidades. São duas pessoas que sabem fazer manipulações energéticas, tá? O mago não precisa nem falar nada, né? O próprio nome da carta já diz. É uma pessoa que domina ali os elementos, ela sabe fazer magia, ela sabe ali controlar o fazer magístico. E a sacerdotisa também, ela é o próprio nome já diz, né? Sacerdotisa, ela sabe, ela entende os conhecimentos ocultos, as energias ocultas. E muitas vezes, né? Essa sacerdotisa pode ser até uma mulher que você nem desconfia que ela faça trabalhos magísticos, né? Às vezes pode acontecer. É aquela pessoa que faz magia ali na calada, não é uma pessoa que trabalha com isso necessariamente, mas ela sabe ainda assim manipular, ela só não divulga, né, que ela faz e nem trabalha com isso, né? Ela faz ali para a própria vida dela e tá tudo bem. Então, são duas cartas aqui que indicam alguém que pode estar fazendo manipulações energéticas. Agora eu vou falar de duas cartas que elas sozinhas não indicam magia, tá? Mas elas combinadas podem indicar sim, que é o enforcado e a morte. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma leitura da energia da pessoa e você entende que, por exemplo, tem uma configuração assim, um mago com um enforcado, esse enforcado pode ser o efeito desse mago na vida da pessoa. Então, o mago foi lá, fez a manipulação para a pessoa ficar no estado enforcado, ou seja, para a pessoa travar aquela área da vida, travar uma situação, né? Ou ficar nesse estado assim de não conseguir fazer nada, né? A morte, por exemplo, pode indicar, por exemplo, a morte de um projeto da pessoa, enterrar aquela coisa, mas também muitas vezes a morte ela aparece em tiragens quando a manipulação energética inclui elementos de cemitério, tá? Então, a gente sabe que tem muitas magias que são feitas com terra de cemitério, por exemplo, tá? Mas não só isso, tem outras coisas de cemitério que dá para fazer magia. Então, se aparece a carta da morte junto com alguma outra indicação, por exemplo, vou até adiantar aqui uma carta, a morte com a lua. Esse aqui é uma configuração de magia com terra de cemitério, com elementos de cemitério, enfim. São magias configurações que podem aparecer aí, e você pode fazer esse tipo de leitura, tá? Já que eu tô com a lua aqui na mão, vamos falar dela. Para mim, ela é uma das indicações mais fortes aqui de magia também, tá? De presença disso na energia da pessoa. É claro que a lua, ela tem vários significados, tá? Então, assim, principalmente nessas perguntas mais diretas, tem magia atuando para negativar o meu campo e aparece a lua? É batata, pode saber que tem. Mas ela, por exemplo, com outras configurações, né? A sacerdotisa com a lua, mago com a lua, diabo com a lua, são configurações aí complicadas que podem se indicar magia, tá? E também tem, olha só, a carta da temperança. Pode ser que algumas pessoas discordem, mas a temperança para mim fala de magia sim, tá? Existe uma manipulação aqui na carta da temperança. Esse simples, esse ato, né, da temperança, de ficar aqui temperando, isso aqui também é um fazer magístico. Você sabe que a temperança, a própria palavra, né, ela tem a ver com temperar da cozinha mesmo, de fazer a comida e temperar. A palavra vem daí, né? Então, o que é a magia, né? Se não você tá ali adicionando ingredientes, elementos, você fazendo a temperagem, né? A dosagem ali, intencionando a coisa para aquilo ali ter um efeito, né? Então, eu vinculo sim a carta da temperança, principalmente quando ela tá com outras cartas tensas, né? Como sendo algum tipo de processo magístico, tá? E olha só, a temperança, eu falo que ela tem um adentro. Por causa dessa coisa da cozinha que eu falei, da própria palavra temperar, eu sempre desconfio e falo para a pessoa, né,
que se aparece alguma indicação, que eu estou entendendo que tem magia, aparece a carta da temperança, eu falo com a pessoa para tomar cuidado com as coisas que ela comeu, que ela aceitou, porque às vezes as pessoas jogam magia nas outras através de comida, tá? Então, é aquela marmitinha que te oferece com o maior carinho, né, com um sorriso daqui até ali, e pode sim estar carregando uma energia de magia ali, aquela marmitinha, né? Então, pode ter alguma coisa a ver com comida também. Ou pode indicar também magias que são feitos com alimentos, né? Então, a gente sabe que tem algumas coisas que usam farinha de mandioca, farinha de milho, né? Enfim, então pode ter essa questão aqui também. E a carta do diabo também, que indica energias densas, pesadas, manipulação, né? Aprisionamento, travamento, vícios, né? Enfim. Então, mas sempre combinado, tá? Com outras coisas. O diabo com o mago, o diabo com a sacerdotisa, né? O diabo com a lua. Então, é mais combinado. E, semelhantemente a o mago e a sacerdotisa, a gente também tem outro casal de magos, né? De sacerdotes no tarô, que é o rei e a rainha de paus. A gente até fala, né, que a rainha de paus é a bruxa do tarô. Então, essas duas personalidades aqui podem se indicar pessoas que sabem manipular energias espirituais, né? A gente está falando aqui do naipe de paus, então são pessoas que têm essa capacidade, tá? Então, sempre igual eu falei, sempre combinado, né? O rei de paus com a lua, né? O rei de paus com o diabo, coisas assim. E aí você vai colocar ali dentro da tiragem, né? Porque sempre as cartas vão vir combinadas com outras e você vai fazer a leitura para você entender. Mas são duas personalidades aí que desconfie. Se você está desconfiado de magia, aparecem esses dois. Inclusive, muitas vezes, eles podem representar uma terceira pessoa que fez o trabalho magístico, tá? Então, por exemplo, fulaninho magiou cicrano. Só que fulaninho não sabe fazer magia. Então, ele contrata aqui a rainha de paus para fazer para ele. Então, isso acontece também demais, tá, gente? Então, fica aí como mais uma experiência aí para vocês. Agora, tem algumas cartas que dependem, tá? Do tarô. Por exemplo, 8 de ouros. 8 de ouros aqui, nesse Rider-Waite comum, eu não associo com magia, não, tá? Mas olha só, eu tenho o Videntes da Luz, olha como é que é esse 8 de ouros. Então, quando sai esse 8 de ouros aqui eu tô jogando com Videntes da Luz, e sai esse 8 de ouros aqui, por exemplo, com, sei lá, a lua, ou esse 8 de ouros aqui com a sacerdotisa, com o enforcado, eu desconfio que tem magia, tá? Porque essa carta dá esse quê? Tem essa mulher sentada e na frente dela tem tudo quanto há de magia aqui. Então tem livros, tem ervas, tem vela, tem grimório, né? Então essa mulher aqui, ela é uma bruxa. Ela sabe o que ela está fazendo, ela mexe com energias espirituais. Então, se a tiragem me der indícios de que tem magia e sai essa carta, para mim é uma confirmação. E tem também alguns tarôs que o Cavaleiro de Ouros também dá a entender alguma coisa assim. Eu tenho aquele tarô dos gatos, sabe? Eu já falei desses dois aqui, inclusive, tá, gente? No canal eu já mostrei o Videntes da Luz e o tarô dos gatos. Se você quiser buscar aqui o vídeo, mas são pelo desenho, sabe? Pela ilustração que tem ali, e você entender que aquela ilustração está falando de magia, você pode interpretar assim também, porque esses redesenhos do tarô, eles abrem essas possibilidades, né? São modernizações. Então você pode sim se apropriar da ilustração ali para você fazer a sua interpretação tranquilamente. Então é isso. Agora, o que eu faço sempre também, tá? Na tiragem de tarô, principalmente quando aborda esse tipo de coisa, eu confirmo com outro oráculo, tá? Então, por exemplo, eu gosto de usar muito, e são muito comuns aqui, né, no Brasil principalmente,
o uso dos baralhos de pombagira, né? Aí tem o baralho de pombagira, de Padilha, aí tem de Rosa Caveira, né? Enfim, tem de todas aí. E eles costumam ter uma estrutura igual, né? Só muda realmente a dedicação a qual pombagira que é, enfim. Mas as cartas são basicamente as mesmas. Então aqui, por exemplo, para você que gosta desse oráculo, vamos supor, você está lá vendo a tiragem, no tarô sai a lua. E aí no baralho de pombagira vem a clarificação, né? Magia, feitiço. Você já está tendo uma segunda confirmação. Outra carta que também indica é essa da poltrona, né? Que alguns vão chamar de morte, alguém que foi embora, né? Mas pode ter outro nome, normalmente é uma poltrona, né? Também é uma carta que indica feitiço, magia, tá? Espíritos obsessores, pode ser uma magia que foi até enviado, né? Espíritos obsessores para ficar em cima da pessoa, enfim. E cartas assim que indicam dificuldade, né? A carta do confirma da âncora, que é uma carta de estagnação, aqui embaraços e dificuldades também. Então fica saindo assim essas combinações assim, né? Você desconfie. Junto com a confirmação do tarô, por exemplo, você começa a ter mais clareza se aquilo ali está acontecendo mesmo. Então eu sempre uso isso. Baralho cigano também tem muitas cartas que são associadas à magia, tá? E tem outros também, aí você, dentro do que você gosta de jogar, aí você pode usar as clarificações. Se você não sabe como que faz as clarificações, eu vou falar aqui bem rapidamente sobre isso. Olha, basicamente eu jogo embaixo, né? Então, por exemplo, eu faço uma linha de pergunta objetiva, sabe aquela tiragem passado, presente e futuro? E aí eu puxo uma linha embaixo também com o baralho de pombagira. Eu tiro menos cartas, tá? Eu tiro mais ou menos uma, duas no máximo para cada bloco ali de cartas. Então essa é uma forma. Outra forma que você pode fazer é, você abre a sua tiragem de tarô normal, igual você está acostumado e acostumada, e aí você tira 4 cartas do oráculo de pombagira, tá? E aí daquela sequência ali você tem uma clarificação, uma interpretação ali também, tá? Então, é isso. Olha, vídeo longo, mas eu acho que tem bastante informação aqui para você explorar. Me conta aqui nos comentários quais combinações aí que você identifica também magia, se essa pequena aula, esse pequeno tutorial foi útil aí para você. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo. Se vocês precisarem de apoio, de ajuda, né, meu WhatsApp sempre fica aí na descrição. Eu trabalho com limpeza de demandas também. Eu trabalho fazendo essa verificação no baralho, se tem demanda. Então, você pode me procurar se você precisar de ajuda, tá? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Te vejo em breve. Tchau, tchau.